Boa tarde, queridos. Eu sou a diaconisa Gilda e nesse momento o que eu desejo trazer para vocês é uma reflexãozinha a respeito da humildade, uma qualidade. A palavra humilde e as suas formas, humilhado, humilhação, humildemente, humilha, é usado na nossa escritura sagrada mais de 70 vezes. E o uso numeroso dessa palavra, ela nos dá uma ideia da sua importância para nós. Pode-se defini-la como um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações, modéstia, ausência de orgulho. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes. Considerem os outros superiores a vós mesmos. Diz a palavra de Deus em Filipenses 2:3 e também em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. A humildade, ela é preciosa aos olhos de Deus e revela que quem a possuir será mais abençoado e agraciado com os seus cuidados. É um sentimento de extrema importância no coração do homem que procura santificar-se. Na realidade, sem esta evidência do caráter de Cristo, é impossível servir integramente ao nosso eterno Deus. Na palavra encontrada, encontramos textos que descrevem como uma imposição de Deus. Ou seja, Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, que você encontrará em Lucas 22, versículos 26. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele nos honra ao seu tempo certo. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Para desempenharmos o serviço do Senhor, que é imperativo que haja este sentimento no coração. O Senhor já nos mostrou o que é bom e já disse o que Ele exige de cada um de nós. O que Ele quer que façamos, o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade. Malaquias 6:8. Ao observarmos esta orientação, somos agraciados com os cuidados do nosso Pai. O Senhor é excelso, contudo, alerta e atenta para os humildes. Salmos 138, versículo 6. E eu mesmo fiz os céus e a terra, diz o Senhor, e todas as coisas são minhas. Eu cuido dos pobres, dos arrependidos, dos que temem e obedecem às minhas leis. Isaías 66, verso 12. Esta relação de intimidade faz o nosso coração transbordar com a sua presença, pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, Ele diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e com os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Isaías 57, versículo 15. Ô graça que Deus nos dá toda essa oportunidade. E é a nossa obrigação, como filhos de Deus, procurarmos a humildade e nos revestirmos com ela. Pois a palavra de Deus diz assim, o próprio Criador nos diz, revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém seja motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, meus amados, é o vínculo da perfeição. Para que vejam em nossos passos e ações. Por isso eu estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam humildes, bem educados e pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. E glorifiquem ao Senhor. Na Bíblia encontramos homens, muitos homens que são mostrados como exemplo da verdadeira humildade. Vejamos primeiro Cristo. Diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Não é maravilhoso quando o próprio Criador, o próprio Senhor, ele nos instrui acerca de que nós aprendamos com ele próprio, que é o mestre por excelência. Mateus 11, 29. Abraão, quando voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou como um simples mortal. Gênesis 18, 27. Jacó, eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Vejamos aqui, irmãos, exemplos: Abraão, Jacó. Gênesis 32, 10. Se o próprio Davi, quando ele entrou na tenda sagrada, ele sentou-se e orou assim: ó Senhor. Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizestes por mim no passado, e a minha família também não merece. 2 Samuel 7, 18. O apóstolo Paulo também trouxe um ensinamento para a gente, onde ele diz assim: ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15. Foram servos que eles não se preocuparam com a própria vida. Antes, o seu prazer, ela estava exclusivamente no Senhor e deixava-se mover pelo Espírito Santo, reconhecendo que nada eram e tudo provinha do Eterno. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos essa capacidade, essa linha de raciocínio, de sabermos, de compreendermos e de aceitarmos que tudo que nós temos, que nós possuímos ou venhamos a possuir, tudo provém do Deus eterno. Hoje, no meio denominado cristão, nós nos deparamos com uma triste verdade. São raras as exceções. A falta de humildade, ela tem entrado e tem fincado raízes nos nossos corações. Uma situação que contradiz claramente as ordens de Deus. O orgulho, a vaidade, a ambição, ela tem destruído a muitos. Mesmo, a palavra de Deus diz, no meio evangélico. A humildade, amados, ela é fundamental para que tenhamos comunhão com Deus. Quando Jesus pregou o sermão, que define o caráter do verdadeiro discípulo, suas palavras iniciais foram diretas ao coração. Ele disse assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os amados poderão encontrar no Novo Testamento,
Encontra-se lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus conhecia o meu coração, conhecia o teu coração. Ele continua a pregar durante mais 3 capítulos, mas muitos ouvintes não ouviram, porque nunca passaram da linha de partida. Mesmo hoje, a maior mensagem dada pelo Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes que não querem nem mesmo reconhecer a posição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem humildade, amados, não servimos como deveríamos, pois aqueles que são arrogantes e egoístas, eles querem ser servidos e não servir. Sem humildade, não seremos seguidores, mas homens e mulheres orgulhosos, que querem ser chefes e cobiçam a posição de influência. Este foi o problema de Arão e de Miriam, que eles tiveram, que está escrito em Números 12. E o mesmo pecado que custou as vidas de quase 15.000 pessoas em Números 16. Sem humildade, não buscaremos realmente a verdade. O homem orgulhoso, ele pensa, eu já conheço as respostas e não quero depender de quem quer que seja, nem mesmo do próprio Deus. Assim fala o homem, onde o seu coração encontra-se em dureza. Não queremos aceitar o fato de que outra pessoa sabe mais do que nós, sabe mais do que eu. O meu orgulho fica bloqueado e é fatal. A Bíblia nos diz. Sem humildade, não reconheceremos nossos próprios defeitos. Somos até capazes de enganar nossos próprios corações. O nosso orgulho, vejam como é profundo, amados. O nosso próprio orgulho, ele pode enganar o nosso próprio coração para não vermos os nossos pecados. E Saul, ele fez isso quando ele defendeu sua desobediência na batalha contra os amalequitas. Ele argumentou que tinha obtido o Senhor e o povo tinha errado. 1 Samuel 15, 20, 21. Deus não aceitou essa desculpa esfarrapada e não aceita nós. Então não adianta você, com o coração endurecido, com dura cerviz, querer, esconder algo ou trazer até o Senhor uma desculpa esfarrapada, porque o Senhor conhece o meu e o teu coração. Um outro problema relacionado com arrogância é a dificuldade de eu e você aceitar a correção. Provérbios 15, 31, 33 mostra que a consequência de tal orgulho, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios tem a sua morada, e o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido, diz a palavra de Deus. Do outro lado, o problema é que a pessoa arrogante também, ela não perdoa os erros dos outros. O orgulho é inteiramente egoísta. Ele nos torna facilmente ofendidos e lentos a perdoar. Isso cria uma tremenda barreira para a salvação, pois Jesus ensinou claramente que a pessoa não perdoa, ela não será perdoada por Deus. Encontra-se em Mateus
6, 12, 14 e 15. Se a pessoa não perdoa, ela não será perdoada. A última linha é muito clara. Se não aprendermos como, se eu não aprender como eu ser uma mulher humilde, não entrarei no reino dos céus. Assim como você também, amado, não entrará. Pois Deus rejeita os orgulhosos e exalta os humildes. Tiago 4, 6 e 10. Mas como devemos desenvolver a humildade? Será que existe uma fórmula para a gente desenvolver a humildade? Uma vez que a humildade ela é obviamente essencial à nossa salvação, deveremos estar preocupados em acrescentar esta quantidade a nossas vidas. Eu tenho para vocês algumas poucas sugestões. Devemos procurar o melhor nos outros e buscar servir os outros como Jesus fez, que está escrito em Romanos, capítulo 12, 10. Efésios 4, 12, 13 e Filipenses 2, 3 a 4. Então, eu devo procurar servir as pessoas da minha melhor maneira. Não devemos imaginar ou pensar que nós somos importantes. Lucas 17, 10. Cada um deve usar a sua capacidade. Porém, não devemos pensar que somos melhores do que outros. Romanos 12, 3 e 4. Não devemos esperar que os outros nos humilhem. A chave da obediência é a nossa humildade voluntária. A chave, amados, para que você seja obediente é você ter um coração voluntário. Tiago 4:10. Não uma humilhação forçada. Sempre que estivermos tentados a pensar de como somos grandes e importantes, ou como eu sou grande e importante, primeiro eu devo contemplar a grandeza e a majestade de Deus, comparados com o Criador e sustentador do universo. Nós somos débeis, amados e insignificantes. Salmos 8, especialmente o versículo 3, 4 e 10, que nos descer ao nosso tamanho rapidamente. Esse versículo nos faz descer ao nosso tamanho completamente. A humildade é um sentimento que deve tomar prazer no meu ser. Eu reconheça que nada sou quando façamos, seja para exclusiva honra e a glória do Senhor nosso Deus. Que exemplo de Cristo Jesus, ele seja observado para que possamos levar uns aos outros aos pés de Cristo. Quando Jesus colocou água numa bacia, ele começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. João 13, versículo 15. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele, ao seu tempo, vos exaltará. Tiago 4:10. Então está muito claro, amados, nessa mensagem, que sem a humildade, aquela que nasce no meu coração, sem ela, não adianta eu ter títulos, tenha faculdades, mestrados, doutorados, mas se não houver aqui dentro de mim, dentro de você, a humildade, nós estamos completamente perdidos e desfavorecidos do amor de Deus. Então eu vos convido, amados, a estarem efetuando um mover, um pensar diferente em vossos corações. Eu espero, através dessas poucas palavras, que o Senhor
possa estar moldando um pouco o teu coração. É o meu desejo nessa tarde, que todos nós sejamos abençoados e agraciados pelo amor do nosso eterno e poderoso Pai. Humilhai-vos diante da majestade de Deus Todo-Poderoso, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Paz.